Meu Deus! Chegamos. Com a gente, Felipe Pedras! Sem delongas. Sem delongas. Porque a galera já tá acompanhando ao vivo aí, então já tá vendo quem tá com a gente aqui. Parafraseando Luiz Roberto, esses homens maravilhosos. A boy band gospel mais famosa. Com vocês, Bruno, Jovito e Cleve. Promises. Respeita a minha história. Respeita muito, respeita muito. Muito obrigado. Bruno, olha o barbinha do Bruno, Cleve. O Bruno, tudo é vaidade. É, né? Cara, mas olha só, eu era a cota do grupo. Aí, ó. A cota negra do grupo. Porque tinha um cara com cara de latino, que era o Gil, né? O cabelo bonitão, cantava, Exato. todo melódico, tocava demais. O Cleber era Agora- o anjinho da banda e eu era o quê? O cara da barba, meu irmão. É Fazia isso aí. desenhar, Fazia o clima. Na época, o único que tinha barba, velho. tirava Já tinha barba nessa época? Pô, eu tava no auge dos meus 23 anos. Mas sempre teve barba até agora, tu nunca tirou a barba? Cara, assim, tem uma hora que você tira pra Tira um- começar, né? Aí agora eu entrei numa assim, falaram pra mim, tira o chifre, separa o bigode, se for um cara de mais novo. Aí funcionou. Pelo menos Rolou. psicologicamente É isso que eu ia falar. Rolou. Funcionou pra quem? Tem que perguntar, né, cara? Tipo assim, funcionou pra quem? Pra você, né? Mano, E tal, separei, porque olhei, tu quer que eu fale aí como é que tá teu estilo? Ah, não mete. Tá irado, meu parceiro. Tá maluco, pô. Tá Palmas bonitão. para o nosso convidado. Agora a gente tem palmas, olha lá. Ó. Olha só. Vamos conversar com a nossa galera? Vamos, ó, e a ideia, qual a ideia? 1 ano de Miló Podcast. É isso aí. Parabéns, Um irmão. ano. Vocês fazem parte dessa história. Fazem Palmas muito, reais muito. aqui, Filipão. É verdade. Ó, quando a gente pensou em alguns nomes, pô, a gente pensou logo em vocês dois. Direto. Pô, eu tô amarradão que vocês estão aqui, tô amarradão, tô feliz. Uma honra. Pô, fazer parte dessa Vocês são família realmente. Quando a gente fala em vocês, Eu tô a no gente furo sente... contigo, né? Fiquei Coração muito no furo mesmo. com ele. É mesmo? É porque ele tava querendo fazer um evento de uma igreja e tal, que eu não sei o que, aí eu fiquei de ajudá-lo, cara. Não, Só tá que em tempo. sabe o que o Gustavo falou? Que às vezes, pô, mano, tem memória péssima, Cleve. É. Pô, e aí quando eu fui ajudar ele, o local ali não tava funcionando e tal, e aí depois eu abstraí, fiquei no furo com o cara, que Não deu tempo. mancada. Cara, Meu quando a gente Deus do encontra céu. uma pessoa que a gente tá no furo com ela. Pô, aí eu não tô sentindo passando clima por de- isso. É. Tô sentindo um climão Um aqui. clima, Aí, um assim, certo pô, clima. que idiota esse mano. E ainda Vou- diz que é Vou crente. me fingir de amigo dele aqui só porque tá gravando. Ainda diz que é crente. Eu vou Fingir que tá aceitar tudo, vou aqui, fingir que tá tudo bem, mas espera acabar ao vivo, pô, espera, vai tu ver. Evandro e Filipão, parabéns, cara. O trabalho Obrigado, de vocês é mano. incrível. Eu virei fã do Miló. Quem me apresentou o Miló, fez essa ponte, foi o Bruno, que já verdade, conheceu o trabalho de vocês. A gente tinha se encontrado algum tempo atrás. Mas parabéns, cara, pelo conteúdo que é gerado aqui nessa mesa, os qualidade, convidados, as coisas que têm abençoado muito a nossa geração. Um papo reto, um papo de mente aberta, Amém. mas guardando princípios. Amém. Eu percebo na fala de vocês, até no jeito da condução. Cara, eu vejo isso um propósito de vida. Sigam em frente. Vale a pena. mano. Não é só um papinho descontraído. Tem uma essência nisso aqui. A gente que percebe. bom. Tá falando a verdade, Bruno? Com certeza. Assina embaixo. Parabéns aí. Parabéns, mano. Um ano. Miló Podcast. Pedras e Evandro. Evandro Eu só não Jales. quero que esqueça daqui a 10 anos, se o papai não voltar, né? Que tá às portas. se vai chamar a gente. tá às 10 portas, anos real. chama a gente. Vai. E vai ter show, hein? Vamos botar um irado. show? Pô, ia ser Ih, irado. cara, Um irado. showzão? Pô, cara. Ó, vamos- lançou vamos- Eu tô com esse clima aí, hein? Tá ouvindo? Tô impulsionado, hein? Tô Assim, impulsionado. precisamos começar a pensar no Miló Music, né? Porque Miló tá fogo Music. pra Aí, mim. rapaz. Tá olha- fogo pra mim. O Marcão e o Gustavo falaram agora, quase agora. Assim, cara, eu vejo o Miló aí, ó. transicionando não só como um podcast, que vai continuar, porque essa é a nossa essência, isso é que a gente quer, mas transicionando pra um local de evento, de show, de entretenimento, uma agência de uma maneira geral. Só que eu falei, pô, Isso faz deixa Deus diferença agir. por causa da linguagem de vocês, cara. Pô, que É uma legal. linguagem antenada, entendeu? Atual, como o Cleber falou, sem abrir mão dos princípios, né?
Sim. Então, assim, isso abre portas, cara, e quebra barreiras. Pô. Você falou Vai tudo. ser Eles top. abriram hoje aqui um ano, nada mais, nada menos, com Bené Gomes. Irmão. Olha a comunicação do Miló. Os caras falam... Eu já vi vocês entrevistarem gente aqui do Manto, irmão. Vocês já entrevistaram alguém do véu? Do véu aqui? Aqueles caras do véu, aquele roupão. Pô, Marco cara- Pereira. Convida o Marco Não. Pereira. Eu gravei Normal. nada, né? Tchau. Pior que do nada, né? Bom Não dia. faz isso. Já viu esse meme dele é o melhor da história. Não faz isso. Cara, a gente gravou com um rapaz aqui que chama Henrique Santini. Henrique Santini? Henrique Santini, isso. Ele é do Penteca. Eu aí, amo isso, cara. E ele é estourado no TikTok. É, porque... E ele é do clima de falar pra câmera, né? câmera. Você que tá aí, não faz isso, não. Você faz isso. É, esse clima. Só que eu achei engraçado. Revela na live. Eu achei engraçado. Não, é curioso, assim, porque realmente o evangelho é lindo, mano. O evangelho é lindo porque ele é muito plural, né, mano? isso Então, tipo assim, ele vive um evangelho, a gente vive outro, todo mundo acreditando em Jesus Cristo. E se Deus quiser, eu estarei na glória com vocês. Nós nos encontraremos por lá. Exatamente. Vocês eu sei que vão. Eu tô pedindo misericórdia. Misericórdia, ao papai. você- Mas ele foi e falou assim: pô, não, a gente tem um canal cristão, mas a gente é meio que descolado, sabe? Pô, tu vai ver o cara. Não é descolado, não, mano. Dá vontade de falar assim, pô, mano, tu não é descolado, não, mano. Tu não é descolado, não, valeu, mano. Tu é meio normalzão, meio padrãozão ainda. Não é porque tu bota a bermuda que tu é descolado, valeu? Cara, mas esse Mas o lugar, cara é gente boa, tá? Esse Tô lugar falando- que vocês circulam, né, interagem, ele é muito legal, cara. Quando eu entrei por aquelas portas ali desse estúdio, ver o Gustavo aqui, ver o Marcão aqui, que acabaram de ser entrevistados, pô, me emocionei, cara. Lendas do rock nacional, total. gospel. Gospel, Muito é maneiro. verdade. Mano, isso é muito legal, eu curto, eu fico amarradão. Tu também, né, Felipe? Muito. Só que às vezes é bem desafiador. Mano. É muito? Às vezes é bem desafiador. Com eles foi fácil, com vocês, putz, tranquilão. Tá sendo um pouco desafiador, porque assim, hoje a ideia é que a gente não tem a pauta de nada, sacou? Quando você veio, eu queria saber a tua vida, a tua história, eu dei uma lida. Por mais que eu não tenha pergunta, eu tenho uns tópicos que eu separo pra, assim, não Exato. quero falar disso. Tem um norte, Com né? você também. Hoje a gente tá sem norte pra nada. Você deixa a vida me levar, tô dando linha na pipa e vamos ver como é que vai dar. Vamos ver pra onde vai arrumar esse papo. Exatamente. Mas alguns momentos são desafiadores porque tem pessoas que falam coisas que eu super discordo. Aí a Tem parada. que manter, né, o imparcial, de conduzir. Tem coisas que eu deixo passar Aham. porque não tá na conversa. Tipo, imagina, a gente tá falando de futebol. Aí abre um parênteses sobre vôlei. Voltou pro futebol. Aí eu falo, mano, discordo já disso, foi, mas não é o papo. Vamos Mas às seguir. vezes o papo, quando é uma parada, aí tu tem que se posicionar contra. Eu sou super de boa, mano. Eu sou super de boa. Se você falar que eu tô errado, que não concorda comigo, eu sou super de boa. Mas eu não sei como a pessoa que Como tá a aí pessoa vai vai reagir, receber, né? Aí eu fico meio assim, mas às vezes eu acho que eu tenho que pontuar que eu não concordo e tal. Mas é desafiador, cara. Porque o podcast é o quê? Se você pudesse definir, Filipão, Evandro, o que é o podcast pra vocês? Pra mim, nada mais é do que uma troca de ideia de pessoas diferentes Isso aí. e entendendo um assunto, conversando sobre um assunto e dissertando sobre as suas experiências pertinente àquele assunto, né? Então, na verdade, ele não é sobre saindo uma verdade concreta daquilo dali. A gente vai definir o que é verdade, o que é mentira. Não é só uma troca de ideia para que quando a gente defina as posições, entenda o lado um do outro. Não é um debate onde tem que sair o certo e o errado, ou o vencedor ou o Isso é muito perdedor, né? maneiro. Eu vou filosofar na resposta, posso? Claro. Eu acho que o podcast é uma oportunidade que a igreja tá tendo de mostrar quem realmente ela é. Sem máscara, sem religiosidade, se mostrando humana e o tempo todo pedindo graça e misericórdia ao Senhor. Então você pode dizer pra mim que é mais ou menos o bastidor, né? Os exato. bastidores do pós-culto, do comentário que Exato. ninguém vê no altar. Quando você canta, todo mundo vê. Quando você não canta, ninguém tá vendo. Entendi. E é isso que a gente quer mostrar, sacou? É o humanão, é o cara que falha, é o cara que fica chateado, é o cara que fica com ódio, mas que ajoelha e pede perdão e misericórdia ao Senhor. E deixar isso claro pra mim é a coisa mais linda que tem. Conversando sobre uma polêmica, trazendo aquilo dali à luz de quem entende, né? O que a pessoa sentiu naquilo dali, né?
Eu acho que é basicamente isso, né? Mas a gente tem sofrido, mano. A gente conversou isso naquela vez que você veio, que a internet te bateu um pouco com o lance que rolou contigo e tal. Foi pesado. Mano, a gente tem Até sofrido. hoje. A gente É tem mesmo? Pô, Jovito. Até hoje. Tem um negócio Até pesado. hoje... Até hoje É. reverbera aquele Ainda, cara, é até mesmo? hoje. Ah, cara, eu acho que, assim, faz parte, porque a gente veio de uma época que mídia social era plataformas estáticas, mano. Né? Por exemplo, o Orkut, você não tinha muita interação. Você postava alguma coisa, ficava lá e tal. Então a internet estava rateando, estava caminhando naquela época. Hoje a coisa é muito dinâmica. Hoje o que você fala aqui, você deixa algo plantado, vai reverberar para a eternidade, irmão. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado nas nossas atitudes e tal. E como o Evandro falou, cara, a gente não é perfeito. Então o erro que eu cometi, por exemplo, o Cleve vacilou em uma situação. Como aquele já retratou, já falou aqui. Se você não ouviu, vai lá no episódio que a gente gravou, playlist, futuca lá. Inclusive e acha o foi vídeo. irado, né? A gente contou a história Foi muito dele, a gente maneiro. ficou Eu tava uma hora aqui e nos meia bastidores, eu vi tudo e foi top. Me emociono com a história desse moleque, é um cara incrível, um irmão que Deus me deu. E então, assim, não é porque ele vacilou que aí ficou plantado isso de forma negativa. Pelo contrário, a gente pode pegar a história de Davi, a história de Josué, ver onde os caras erraram e aprender com os erros do cara. Então eu acho que a internet hoje deixa a coisa mais dinâmica pra gente aprender e colocar em prática rápido, né? Então, por exemplo, peraí, será que vale a pena me expor aqui nesse sentido? Será que não é melhor deixar passar e tal? O que eu posso fazer com esse erro que aconteceu? E aí a coisa ganha um outro lugar, né? A gente tem que ressignificar. Então, assim, o Cleve tá aprendendo a ressignificar. Tô errado? Muito. Porque, não, você cara, não tá muito errado. Não. Eu tô aprendendo realmente a ressignificar, porque senão você entra numa noia, cara, do tipo assim, cara, e agora? Já era minha carreira. E não é o fim, irmão. Né? Pelo contrário, às vezes a gente vê situações que às vezes colocam a pessoa numa sinuca de bico e a pessoa faz daquilo ali uma oportunidade para ela crescer e se alguém mostrar um trabalho e se retratar, né? Eu costumo brincar com a história da Melody, né? Uma menina que fazia umas frases, era tudo aquele agudo da Mariah. Mano, beirava o ridículo. E hoje a garota tem uma carreira, né? Falem mal, eu não concordo, eu não gosto da Melody. Não interessa, ela tem resultados. E contra resultados a gente não pode contestar, irmão. Entendeu? E tá aí, fez, né? Das piadas, dos memes antigos, ela fez a história dela. Eu fiz essas perguntas pra vocês. Porque eu tô vendo que alguns podcasts acompanham a galera, sabe? Então estão indo pra um caminho de meio que de entrevista, sabe? É um lance que fica engessado. Na minha opinião, o podcast é um lugar pra você dividir ideias. Você colocar a sua opinião sobre um tema ou não, como a gente aqui. A gente caminha pra um lugar e daí pessoas inteligentes numa mesa conseguem circular nesse lugar e falar sobre aquele assunto, né? Enfim, e hoje temos muitos assuntos aqui. Inclusive eu quero falar sobre uma polêmica. Olha Fica só. com a gente até o final, porque eu vou falar no final. Fica com a gente no final. Só... Cara, mas você falou uma coisa que é bem verdade. Existe um comportamento do que é o novo, né? E o podcast, ele tá participando disso. Muita gente tá tendo podcast. E pessoas estão transformando o podcast num programa de entrevista. Exatamente, literalmente. Eu participei o cara não deixava nem eu falar. Não direito. deixava, exato. Então, tipo assim, nesse caso, qual é a importância desse novo? É saber o que tá fazendo, né? As pessoas, às vezes, querem só estar no hype e fazer uma coisa. Por exemplo, a gente conversou aqui com o Fruto Sagrado e ele trouxe várias bandas de rock que estão surgindo e a gente não conhecia. E a gente falou assim, poxa, isso é interessante para ter um conteúdo de podcast. E de vocês trazerem isso como uma forma de curadoria, trazendo essa galera pro mainstream, que são vocês que já são cascudos, né? Que são os caras que têm uma referência no mercado, que vai falar assim, eu conheço uma banda aqui, o que vocês acham? Escuta aí, faz isso. Então essa troca de ideia no podcast, ela faz muito, muito legal. Tem essa importância de trazer essa conversa, valor, né? Trazer agrega valor, entendeu? Eu acho que aí diferencia um podcast do outro. Né? Porque, Exatamente. cara, eu sigo alguns que eu falo assim, mano, eu sei que se eu assistir esse aqui vai me agregar valor. Por mais que sejam assuntos, assim, totalmente bizarros. Os caras vão falar da história do Brasil, colônia. Aí você fala, mano, mas os caras vão trazer algo interessante porque eu sei que tem valor ali. Entendeu? Então, assim, hoje não é porque eu não tô na frente de vocês.
Mas falando do Miló Podcast, cara, eu sei que qualquer entrevista que eu assistir, eu sei que vai sair algo de valor ali. Isso é maneiro. Legal. Entendeu? Isso é maneiro. Não, cara, de todos que eu assisti, Não, eu fiquei muito feliz. Sério mesmo. Maneiro. Me impressionou Cara, tu muito. tava falando do lance aí de oportunidade e tal. Eu lembrei de uma vez, eu fui pregar pros jovens da igreja lá, né? Mano, Deus me deu uma palavra falando assim, o que você faz no seu pior momento? Tipo assim, qual é a sua atitude no pior momento da sua vida ou na decisão errada que você toma, o que você faz a partir dali? Aí eu falei de alguns personagens e tal, mas uma parada que chama muita atenção tipo, é Jesus no Getsemane. Tipo, Jesus como homem, a minha leitura, antes da cruz, foi o pior momento de Jesus, tá ligado? Sim, é verdade. Assim, Jesus estava no momento que era o pior momento dele como homem. Tipo assim, eu tô prestes a ser capturado, preso, ser morto. E aqui, o que eu faço? Ele fala, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Tá ligado? Então assim, no pior momento de Jesus, ele falou, seja feita a sua vontade, não a minha. E por aí, eu acho que a gente tem que fazer, né? O que fazer no seu pior momento. Na decisão que você tem que tomar ali, né? A gente tava falando sobre esse mole que eu dei, essa queda. Que a real é o seguinte, cara. Foi um ato falho. Exato. Né? A gente tem esses atos falhos de vez em quando, né? Tipo assim, o cara tá tão acostumado. É muito interessante que você falou, cara, sobre o podcast tá dando oportunidade de mostrar o que nós somos, a igreja. Na real, fora do altar, né? Fora daquele ambiente das quatro paredes da igreja. Essa linguagem de trocar ideia e tal. E ali, na verdade, foi um ato falho, cara, meu. De tanto fazer esse tipo de comentário nos bastidores, no ao vivo, na pressão, naquele momento que eu já contei aqui, né? Pô, infelizmente os caras não conseguiram tirar as músicas como deveria e estavam tocando, infelizmente, mal, essa é a real. E eu explodi e soltei um ato falho ali, que na realidade nem tinha a ver com o contexto, porque o que o cara fez de nota não foi nem no contexto worship, né? Foi no contexto jazz. Né? E aí eu soltei uma parada que pegou os dois lugares, irmão. A galera do jazz e a galera do worship. E todo mundo se feriu, né? Cheio, até hoje. Mas assim, existem quedas que são visíveis e existem aquelas quedas que não são vistas, né, cara? Que não são expostas, né, cara? É verdade. Então assim, o que eu tô ressignificando? O Bruno falou uma coisa muito linda, assim. Hoje eu tenho ressignificado que eu preciso realmente, a gente amadurece, a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras e que a gente precisa se organizar, né? Eu tô até com uma frase nova, cara, não sai vivendo não, se organiza. Porque isso que aconteceu comigo foi por falta de organização. Eu preciso, no lugar onde eu tô hoje, de receber convites para ministrar nas igrejas, ter um mínimo de cuidado de falar assim, cara, não dá para fazer com qualquer pessoa. E, poxa, a sua banda é muito legal, mas, pô, me manda, deixa eu conhecer os caras, vamos montar um grupo, vamos saber quem são, entende? De eu chegar um pouco, já chego antes, a galera que me convida nas igrejas sabe, mas eu chegar mais tempo antes, essa coisa de organizar, sabe? De você falar, se os caras, eles estão realmente ligados, eu cheguei lá, troquei ideia com eles e saí tocando, e que não foi legal. Então esse lugar de ressignificar me levou para esse momento de organização, sabe? Essa exposição me fez repensar sobre muitas coisas, entendeu? Não me travou. Foi naquele lugar. Então, no meu pior momento, eu falei assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. E Deus está me fazendo me mover em algumas direções. Tem até um single novo que se chama Deus Me Leva no Colo. Tô revelando agora. Aí, ó, coisa nova. Não tem lugar nenhum, tô falando aqui. 1 ano de Miló Podcast no ar e eu tô revelando. Vocês que estão ouvindo agora, que vieram lá do meu Instagram, que estão aqui, então eu tô revelando pra vocês o nome, o título do meu próximo single, que sai no final desse ano. Se chama Deus Me Leva no Colo. Que tem a ver com esse momento que eu vivenciei, irmão. Porque eu fiquei assim, cara, e agora? Porque eu falava muito pras pessoas, né? Falavam, cara, não dá ouvido pra hater, não dá ideia pra hater, pô, exclui os comentários, não fica olhando pra isso. Só que, cara, foi muito difícil. Até que você chegou nesse lugar. Até que eu cheguei nesse lugar. A ponto de eu ter que fechar as minhas redes sociais, literalmente, irmão. Fiquei meses, porque eles foram nas redes sociais da minha mãe, pra você ter uma ideia. Foi pesado. E quem viu os bastidores da parada sabe que não foi tão grave assim. O próprio músico não se ofendeu tanto quanto outros por 30 segundos. A gente vive nesse lugar, né, das pessoas. A gente falou muito sobre isso. Os canceladores, a galera que quer causar e tal. Mas me fez parar pra pensar que aquilo que eu falo
muitas vezes, essa minha queda, esse deslize, né? Esse meu ato falho, eu chamo isso de ato falho na minha vida, me fez refletir que eu não posso sair falando tudo que eu quero, nos lugares onde eu quero. Mas que eu também tenho que tomar cuidado para não tirar a minha... Qual é o nome dessa palavra? Para não deixar de ser original, sabe? Para não deixar de ser um cara que tem personalidade também. Porque em algum momento, nessa bolha, eu fui me fechando e falei assim, cara, eu não posso falar mais nada. Mas não é bem assim. Entendeu? Você tem que ter voz, você tem que falar também. Então eu acho que o podcast pra mim foi logo depois que aconteceu. Vocês me entrevistaram aqui. Me entrevistaram não, a gente trocou ideia, é verdade. Que nesse lugar, nesse momento foi até o ponto, né, da nossa conversa. Mas que foi libertador. Me deu voz. Isso foi maravilhoso. Foi muito bom. Até hoje tá lá no meu feed o videozinho, a galera assiste bastante, deu falando sobre esse momento. Que maneiro, mano. Que coisa linda, coisa linda. Tem gente que vem aí e acaba não aproveitando também a oportunidade pra se expor, pra poder, enfim, fazer outras coisas. E o pior é que a gente, nós somos dois malucos. Vocês ficam buscando isso. E aí? Mas e aí? Não, olha só, a gente recebeu aqui 2 meninas. Uma menina que é super antifeminista e ela é super envolvida politicamente com o Bolsonaro e tal. E a gente veio falar sobre feminismo e tudo mais. E ela, logicamente, atacou o feminismo. Tudo mais, babá. Pô, foi irado, foi muito legal. Só que aí veio o público dela, ó, lepo na gente. Porque eu tenho umas discordâncias, sacou? Mas aqui foi de boa, mano. Sacou? Resolveu. Aqui Só que o público dela que veio assistir, ó, me bateu. E ela fez um post no Instagram dela, irmão. A galera falando que eu tinha que morrer, Cleve. Caraca, pesado. É pesado, mano. Aí o que aconteceu? Aí um maluco que grandão na internet e no YouTube, né, Felipão? Reagiu a ela no Miló. Ele é de esquerda, né? E ele é de esquerdão. Aí veio o público de esquerda e o que aconteceu? Apanhei também. Com normalidade. Porque o público de esquerda eu sou fundamentalista, entendeu? Só que o cara mesmo não falou. O cara mesmo não falou, né? Foi mais os comentários de cima. O público que veio. Aí a gente, como um bom lugar democrático, qual foi a minha cabeça? Cara, eu recebi uma menina que bateu no feminismo e é cristã, evangélica e tal. O que eu vou fazer? Eu vou chamar uma menina que é feminista e cristã. Sentou aqui e a gente fez. Só que, por acaso, ela é também de esquerda. Ela é de esquerda também, tudo mais, papapá. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu super discordo, como foi com a Ingrid lá e como é qualquer conversa, né? Não coloquei juízo de valor nela de jeito nenhum. Aí sabe o que a gente vai fazer hoje, por exemplo, 7 horas da noite? A gente vai juntar as 2 na mesa. Cara, isso vai ser bom demais. UFC. Aí você vê, né? Como aí a gente não... Fiquem aqui, gente. Fiquem aqui. Meu galera. Deus, a gente vai juntar as 2, entendeu? Pô, vai ser bom demais. Que espaço. Cara, bacana. mas eu acho isso muito saudável. É porque a gente vive um momento muito polarizado. E assim, esse período eleitoral, você viu muita gente se posicionando. E aí, eu sou extrema direita, eu sou esquerda. E, cara, a gente esquece do lugar da pluralidade do evangelho, meu irmão. Porque, assim, Jesus era um cara que transitava em todas as esferas, colocava pra fora o que ele achava, opinava com base na palavra, com base na referência do Pai. E, assim, era bem aceito ou não, mas ele não deixava de falar a verdade. Então eu acho que hoje a gente tem uma preocupação muito grande de mostrar como é que o público vai reagir e tal, e a gente acaba se isolando de quem a gente é, né? Como o Cléber falou, a gente tem que ter esse cuidado de não entrar nessa bolha e tipo assim, não, vou fazer o que o povo acha que é certo. Se aprisionar numa forma, né? Se aprisionar numa forma. Eu acho que tem que ter um crivo, tá, Bruno? De você não ferir o outro. Claro, Cleve, mas assim, uma hora ou outra você vai sempre se indispor. Levando pro meu lugar, assim, o que eu tava fazendo, isso e eu não tava percebendo, o que pode causar dor pra você. A galera é muito feridinha hoje, mas eu não posso ficar só com esse discurso. Tem gente que realmente se fere com as suas palavras. E aí? Qual é o seu lugar nisso? Se eu tenho consciência disso, eu vou pegar mais leve. Isso não vai me fazer tão mal. Entende? Eu tô falando assim, que eu entrar nessa bolha, você falou muito bem, que eu entrar nessa bolha de deixar de ser eu. Aí é outra conversa, pô. Agora ficar forçando um discurso, nem pra um lado nem pro outro. Entendi. Equilíbrio, né? Entendeu mesmo? Fez uma cara que eu não entendi.
É isso, até aqui Deus me deu. Não, porque eu não vou entrar nesse assunto, porque eu não falei sobre isso na época, não vou falar agora, Sim. porque o público evangélico não está preparado para essa conversa. Não, então eu prefiro não. não me O meu posicionar, posicionamento entendeu? na segunda-feira, depois das eleições, deu mais de 6 milhões de visualizações. Uou. E foi derrubado. Mentira. O vídeo simplesmente sumiu do meu Instagram. Sem aviso, sem nada. Mas tu- Não está no meu feed. tu se posicionou não está pra no, algum não lado ou arquivou não? ninguém. Sim, Sim. Eu tinha o Se meu posicionar. posicionamento. Eu me posicionei, entende? E eu fiz questão de fazer isso por causa dos meus princípios e valores, né? Não que o outro lado não tenha, mas esses... É o que você acredita, exatamente. A minha análise, a análise da minha família foi essa. Isso tá muito Isso. voltado pro meu lugar. Né? Mas, cara, simplesmente, velho, desapareceu. E eu vejo isso até como uma forma de censura. Desculpa por falar essa palavra. Não. Não, sem problema Aqui nenhum. Você pode falar o que você quiser. E posso te falar um negócio? A censura ela é ruim para todos os lados. Para todos os lados. Quando a gente é reprimido no que pensa, no que fala, no que acredita, todos perdem. Uhum. É uma guerra que ninguém ganha e ninguém perde. Né? Tipo assim, é ruim para todos os lados. Então, tipo assim, o que a gente conversou muito aqui no Miló Podcast foi sobre vamos dizer, a marginalização de quem escolhe algum lado. E aí, colocar numa caixa quem é esquerda ou direita não é cristão, ou é cristão ou não é cristão, por acreditar num lado. E isso não é a Bíblia. Você pode acreditar em coisas que te fazem acreditar num partido. Só que esse governo não é o governo que eu acredito. O governo que eu acredito é Deus. E aí as pessoas esqueceram essas ligações de pós-política. E ficou muito mais uma defensoria de time do que de idealização sobre uma política que vai avançar para um senso comum. Porque quando você torce para um lado, o lado que ganhou, ele vai ter que governar para o esquerdo e para o direito. Então, tipo assim, essa polarização ela foi ruim porque ela afastou, separou e segmentou pessoas. E aí, quando faz isso, é ruim. Eu acredito isso. A gente também... Qual foi a parada assim? Eu me posicionei. Eu não me posicionei politicamente porque eu sou igual o Bruno, não curto, não gosto. Mas eu tenho pensamentos, eu acho que tem instituição fazendo papel de legislativo que não tinha que fazer. Eu acho que tem coisas que eu tenho minhas convicções e meus pensamentos, sacou? Só que, ao meu ver, eu acho que a igreja como um todo deu mole ao se posicionar do jeito que se posicionou. Eu acho que o posicionamento tinha que ser de uma forma diferente. E a mim me machucou o que o Filipão falou, que era: se você não é e não faz o que eu tô falando, você não é cristão. Esse rótulo, né? Esse rótulo, isso eu acho que isso não é de Deus. Definir uma coisa que não é definível, né? Tipo... E tipo assim, você tem que votar nesse cara, porque se você não votar, você não entendeu o cristianismo, ou você não entendeu a esquerda. E eu acho que tem... Dentro desse discurso, acho que tem muitas ramificações de diálogo, de conversa, de história da humanidade, entendeu? De história do próprio ex-presidente no Brasil. Então, assim, eu acho que tem muito diálogo dentro disso pra ser tão simplista assim, entendeu? E simplesmente eu taxar você porque você não votou em quem eu quero que você vote. Teve muito rótulo pra todos os lados. E isso que eu acho que não agregou a igreja e tornou uma igreja doente. Uma igreja doente de apartar e não conversar, não dialogar. E aí, sendo assim, uma igreja que não conversa, também o outro lado também não queria conversa. Então, tipo assim, todo mundo sofreu. Porque quando eu falava coisas que a pessoa definia que eu era da esquerda, da direita já ia me expurgando, não falava comigo. Ou se eu definia coisas que eram da direita, o da esquerda me expurgava e não, tipo assim... Então... Que assunto a gente conseguiria falar? E aí teve as pessoas que falavam assim: vocês estão em cima do muro, não falam, não sei o quê, mas vai falar o quê? Se você só quer o que convém pra você, né? Tipo assim, vem comigo porque... Fala o que eu quero ouvir, né? Exatamente.
Mas foi um período difícil. Eu fiz um texto, mano, que foi meu texto mais... Eu gosto de escrever, né? Acho que eu já falei isso pra você. Eu li o texto. Mano, foi o texto mais estourado de todos os tempos que eu escrevi. Que legal. Surreal. E eu acho que teve uma galera que não entendeu o que eu quis dizer, porque o título do meu texto é A Igreja Perdeu. Isso. Como qualquer título, o título ele tem que ser chamativo. Sacou? Quando eu falei que a igreja perdeu, não ele é é polêmico, ele é Cristo. justamente pra você ler o conteúdo. Exatamente, a igreja de Cristo não vai perder nunca, mano. A gente vai pra glória, viver a eternidade. Então teve uma galera que não entendeu muito. Eu recebi mensagem da menina falando: olha, esse teu título aí que não tá muito legal, a igreja não perde. Não, eu achei sensacional, porque leva ao pensamento, à crítica, né? E é como você falou, cara, não é perder nesse sentido. Mas para algumas pessoas que estavam defendendo um time, beijando um escudo, exatamente. Perdeu e perdeu sim. Entendeu? Então tem que botar a cabeça no travesseiro e dormir e rever os conceitos, porque, cara, uma coisa é política, outra coisa é evangelho. E o evangelho está sobre todas as coisas. Perdeu, entendeu? Perdeu, mané. Por isso que é assim. Teve isso daí. Teve isso daí. Por isso que eu falo, tem pessoas que não estão preparadas para essa verdade. conversa. Então, eu prefiro falar de música. Porque música, você conversa com todas as pessoas. Mano, por falar em música, as... eu tô trampando num lugar, num evento, na verdade, muito maneiro. Chama Luz Gospel. Cara, é do Lincoln? Do Lincoln, o Lincoln ele tá maneiro, envolvido. Velho. É. Que legal. Que é um trabalho, cara, que tenta descobrir vozes nas comunidades do Rio de Janeiro. Que irado. Muito maneiro, irmão. Tenta não, tá achando várias, né? Várias. Tem uma galera que não canta muito. Não, mas tem uma galera ruinzinha, né? Não, tem. Mas como toda competição. Como qualquer outro lugar do mundo, exato. Mas você dá oportunidade pra pessoas que às vezes nunca teriam. Né, Evandro? Exato. E, cara, interessante você falar disso, porque assim... Eu vim da comunidade, então eu sei do que não, eu também, cara. Eu vim de Caxias, tá ligado? É. Caxias, pô. E assim é baixada, aqui é baixadão da Tem uma playboyzada em Caxias, hein, irmão? Tem. Tu não é essa galera não, né? Você não é da 25 de março não, né? Condomínio sem muro em Caxias. Pô, esquece. Vem do favelão lá de Caxias, rapaz. Mas assim, é interessante porque... O início da história do Promises, né? Eu falei, acho que não sei se eu falei isso daqui da outra vez, mas foi através de um evento assim, né? Que descobria vozes, né? Que descobria talentos. E, cara, eu nunca imaginei estar nesse lugar. Acho que o Cleve também não, o Gil também não. Então, hoje você vê isso como uma grande oportunidade, né? E a gente pode usar as redes sociais, como a gente tem a oportunidade hoje, de promover esse tipo de movimento. Né, de mostrar para as pessoas que, cara, você também pode chegar, realizar seus sonhos, concluir seus projetos através de iniciativas como essa, né? Do Lincoln e de tantos outros, cara. Tem outros eventos muito legais. Mano, muito maneiro. Tem um concurso, o Eagle Festival do Everton. E é um cara hoje. Também? É gospel. O Eagle é sensacional. Eu fiz parte da temporada de 2019. Depois eu fui em Brasília participar. Um beijão pro Everton aí, que estiver vendo. E assim, cara, eu acho muito saudável esse tipo de evento, né? De concurso, porque não é questão de competição. Você cria uma oportunidade. Você cria oportunidades, exatamente. Cara. Né? E, cara, a nossa música foi um lugar de oportunidade, né? Porque assim, a gente cantava pop. Era um pop dançante, era um pop adolescente, era um pop teen. E assim, a música pop tem muito valor, cara. Tem pessoas que acham assim, o que você canta? Eu canto música pop. O que tem valor é MPB, né? Aquela coisa mais tradicional, é o soul, é o jazz. Você toca jazz? Não, mano, pô, você é música. Aí o cara fala que toca pop, o cara, não. Porque, por exemplo, o worship hoje é um estilo pop. Né? Por quê? Porque você consegue comunicar uma verdade. Exatamente. Né? Existe o pop no worship. E assim, eu acho que esse lugar de você falar para uma massa é o grande segredo, irmão. Jesus falava para uma massa, né? De pessoas polarizadas. Existiam pessoas que estavam esperando o Messias. Ó, a referência. Toquei na dor, hein? Existiam pessoas que estavam esperando o Messias libertador, civil. E Jesus falava de um reino que estava sobre todas as coisas. Existiam religiosos, existiam um povo romano que não queria libertação de ninguém, queria continuar oprimindo, e Jesus conversava com uma cultura pop.
né? Uma cultura pop. Chegava... como é que ele contava as histórias? Era parábolas. Pop, Bruno? Jesus era pop? Cara... Não sei, mas o papo era pop. Era. Galera que escutou Engenheiro da Havaí sabe que eu das parábolas? entendeu a minha referência. O que era parábolas? Parábolas eram histórias que o povo entendia. Né? Jesus ia falando assim, vamos falar de um semeador. Existe um homem que saiu para semear e jogou uma semente na terra, não sei o que. Os caras eram agricultores, eram donos de terra, eles entendiam a linguagem. Exatamente. Então, assim, Jesus tinha um pezinho no pop, meu irmão, e fez muito bem, porque ele conseguiu colocar a verdade dele com uma cultura em vigor e soube comunicar. Então, eu acho que hoje o segredo da igreja é a comunicação. A música tem um poder incrível, né, cara? É verdade. De comunicar uma verdade e de você mostrar pra pessoa assim, olha, eu respeito a sua opinião, respeito a sua fé, a sua religião, mas existe uma verdade que eu sigo aqui e é isso que eu tô botando na minha música. Entendeu? E Jesus fazia isso, né? Olha, existe o A, existe o B e existe a vontade do meu pai. Eu faço a vontade do meu pai. E essa aqui, ó. Tum! Toma! Entendeu? Dentro da cultura pop. E ele era um cara extremamente inteligente, né? Hoje Jesus o som que vocês fazem pode ser considerado o quê? Pop? O som que vocês fazem hoje? Eu digo que sim, cara. Pop. Eu digo que sim. Inclusive, eu lancei uma música tem 2 meses com uma galera, um DJ, são 2 DJs de música eletrônica. E, cara, eu entrei por esse lugar de música eletrônica, ele mandou a base pra mim e falou assim, Bruno, faz um refrão, e a gente lançou a música Dias de Verão, tá lá nas plataformas digitais. Linda, aí. Gente, vale a pena conferir. E, cara, a canção tá é muito legal, tá no Instagram, tá no YouTube, vale tá no Spotify, na Deezer. Maravilhoso. E assim, é uma música que traz um frescor muito legal. Você fala de Dias de Verão, você lembra o quê, né? Pô, cara, férias. Eu botei pra ouvir ela passando ali na barra, assim, vendo o mar. Não é legal? Cara. Tocando, aí botei o braço pra fora, falei, tomara que eu não seja sozinho. Que é muito provável no Rio de Janeiro, não é uma coisa difícil. Calma aí, mas desconstruiu todo um conceito que eu tenho. Quando eu saio do Rio de Janeiro, as minhas agendas são, na maioria, fora do Rio. E a galera sempre pergunta, Cleve, como é que é lá, cara? Eu vou descer no aeroporto, vou tomar um tiro na cabeça. Eu falei, cara, não é isso. Tá vendo? É assim. Já desço com a mão pra cima, eu me rendo, não é bem assim. Só vai pro Rio de Janeiro sem coisas caras, sem dinheiro no bolso. Não é vai, isso. Vai com o Fiat Uno 1999, tá tudo bem, eu pô. Acho que você precisa circular nos lugares, tanto aqui ou qualquer outro lugar, você tá sacaneando. Mas qualquer lugar... Você tem que perguntar por onde eu vou, Mas faltando falar da música, cara, ouvindo, que vibe, legal, Bruno. Né, como é que é o nome do DJ lá? É o Jacob New. Olha o nome do e cara. O Michael, olha só a Vera, Filipão. Michael Jacob New. Ele é americano? E assim, não, cara, ele é de Curitiba, mas é um cara que morou fora, tem experiência, é sensacional. Abraço, amigo, mandou benzaço. E assim, o resultado foi muito legal, cara. Tive pessoas que falam isso comigo, falou assim, pô, Bruno, a música fala tipo assim, o seu amor é como dias quentes de verão, que me aquece, cheirado. E fala coisa de salvação, linda. E aí você fala de, tipo assim, você transiciona uma música que traz um frescor pro cara que tá na janela do carro vendo o mar, ou pro cara que tá ali fitness, né, curtindo um sonzinho, pegando peso, mas que não deixa de comunicar uma verdade, entende? Então eu acho que esse é o segredo do artista, né? Você saber por onde você vai transitar a sua carreira para você não dar um tiro no pé. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente criticando o worship. Ah, não, worship, todo mundo canta worship. O meu primeiro era isso aí, eu acho assim, é a tua verdade, né? É a tua verdade, irmão? Não, ou você tá universo. dentro de uma bolha, né? Ou você tá dentro de uma bolha só falando. Porque assim, cara... Eu tenho ressalvas. Não, brincadeira, eu amo. Eu só não gosto dessa... Da aí, grande maioria da música... Todo mundo fazendo só o chip, Mas, por exemplo, se a gente navegar aqui, vamos voltar lá pros anos 90, É um universo, cara. Vamos voltar pros anos... Desculpa, Bruno. Ressignificando, eu comecei a interagir um pouco mais nesse universo. Então, se a gente for pra década de 90, a gente vai ver grandes nomes da música internacional. Britney Spears, Taylor Swift, quem mais? Backstreet Boys, que eram nossas referências. NSYNC. E assim, era música pop, irmão. Aí nego, tipo assim, queria navegar nessas águas. Aonde tava vindo essa música? Tava vindo da Suécia, irmão. Um país escandinavo, escondido, que a população é pequenininha, um país gelado, mas que revelou grandes produtores, grandes nomes da música pop internacional até hoje. Entende? Aí você fala assim, pô, mas qual o segredo? Pô, veio ABBA de lá. ABBA. Roxette, tem uma série no Netflix bem interessante falando sobre isso, sobre a música pop, e aí um dos capítulos fala exatamente sobre isso, do segredo da Suécia. E aí assim, os caras não marcaram só a música pop na geração deles, eles colocaram a Suécia no mapa da música internacional pop.
né? E aí por quê? Porque eles souberam comunicar. Souberam comunicar uma verdade ali e que até hoje as pessoas têm que ver. Você pega o videozinho viral no TikTok, cara, eu duvido que não tenha música dos anos 90 lá, dessa galera Verdade. que eu citei aqui, entendeu? E aí a gente navegou nesses mares, né? Porque a nossa referência era a música pop internacional, né? O Sim. Promises. A ideia inicial do Marlon, quando trouxe, falou assim, olha, a ideia é um grupo teen que canta, que dança e que traga esse frescor da música pop pra dentro da igreja. E a gente era loucura, irmão. A gente ia cantar, fazer programação na Assembleia de Deus, a galera via. Chegava eu da barbinha. O Gil Meu cabelo era amarelão. do cabelo cheio de gel. O Cleve cheio de cordão, não sei o quê. Dá, acho que tá. Vamos colocar Bota aí aqui. depois. Entende? E as pessoas falavam assim. Eu danço, Promises. Aí, ó. E aí o que Gosta falavam? disso. O que falavam da gente? É não crente dá, esse esses grupo? caras foram É, eles é. que chamaram. A gente enfrentou muito preconceito no início, cara. Muito, muito, muito. Só que a nossa postura, isso que era legal. A nossa postura ia além do que a gente estava vestindo, sacou? Então era bater uma papo com a gente nos bastidores ali. Os pastores, eles entendiam um pouco da nossa essência. Exatamente, Que nós éramos é. de verdade. Entendeu? Nós não era roupinha e tal, aquilo ali era só um adereço. Fora aquilo tinha o nosso conteúdo, né? A nossa verdade. Isso era Posso fazer uma pergunta real, pra vocês assim, sincerona? Sincerona. Cara, vocês que fizeram agenda um monte de igreja, ainda fazem e tal. Porque a minha impressão, mano, é que, tipo assim, dá uma canseira às vezes, cara. De sempre ter que estar rompendo, sabe? Porque, por exemplo, a gente tava falando com o Marcão aqui. O Bené Gomes não, porque ele já faz um estilo mais congregacional, mas o Marcão, o Gustavo, Carlinhos Félix na época do Rebanhão. Sim, Rebanhão. Pô. Mano, Vocês já falaram com o Carlinhos? já. aqui? Ele é Foi maravilhoso. irado. É uma galera que eu vejo muito Deus neles e eles falam que desde essa época é tipo assim, eu sou de Deus Essa sim, coisa cara. de bater, não de é ter do que demônio provar, não. né? Toda hora você tem que provar uma parada, sabe? Pô, em mim às vezes dá uma canseira, mano. É chato, é chato. E aí você chega... A minha pergunta, desculpa, Bruno. Vai, minha vai, pergunta conclui. é, mano, eu creio que a igreja do Brasil, no total, é uma igreja séria, sabe? Eu só acho que é uma igreja que talvez não esteja com a cabeça pra, tipo assim, cara, evangelho... Eu tô falando dentro da minha pequenez, tá, mano? Eu tô fazendo uma pergunta de verdade com quem conhece várias igrejas de vários estados aí. São igrejas sérias, mas que talvez não tenham essa cabeça de tipo, cara, o evangelho não é só o que eu penso, o evangelho é além do que o cara veste, o evangelho é além disso, o evangelho é o que a Bíblia diz que é o evangelho, é Cristo, sacou? Qual a percepção de vocês da igreja no Brasil como um todo, mano? Eu vou muito no interior, cara. Aham. Realmente tem gente achando que tem um cantinho pra cada um no céu. Essa é real. Aham, Cara, de boicotarem eventos, sabe? aham. Não, o Cleve tá vindo na igreja tal aqui hoje. Nós vamos fazer uma programação nesse dia pros caras, pra ninguém ir lá. De Meu proibir. Deus do céu. Cara, o Brasil é muito grande, gente. É. Eu viajo, por exemplo, eu vou pro Oiapoque, tem uma marcha pra Jesus no Oiapoque agora, dia 30. Aham. E depois de Oiapoque eu vou pra Breves, que é uma cidade que tem lá em cima também. Mas eu saio de Goiânia e perdão, eu saio do Mato Grosso. Só que para ir para esse lugar no Mato Grosso, eu não posso ir pelo aeroporto lá, pela capital lá do Mato Grosso, gente, capital do Mato Grosso. Agora deve... Eu tô aqui pedindo... Deus do céu, esquece. Enfim, Tem eu um tenho site bom pra ver, eu tenho, Google. eu tenho que ir por Goiânia. Eu vou viajar 12 horas até essa cidade. Pô, vocês não conhecem capital do Mato Grosso, pô. Qual é? Tá de brincadeira você. Vai, mano. Cuiabá. Cuiabá. Eu tô lembrar. Não dá pra ir pra essa cidade por Cuiabá, você tem que ir por Goiânia. Estou te falando só as dimensões dos lugares. Sim, sim. Eu, durante algum tempo, fui rotulado como o cantor que vai no interior. O cara, essa lista, eu tenho orgulho de falar isso. Esses irado. caras não vão, chama o Cleve que ele vem. Que irado. E aí eu tenho um combinado com a minha família, óbvio, em relação a isso, que eu vou mesmo, eu saio cedo, eu viajo um dia antes, mas para isso eu tenho que ficar um tempo com eles. Eu tô agora numa maratona de ficar em casa uns 11, 12 dias já direto, só ali em casa com a família, levando o filho na escola, buscando o filho na escola, sabe? Cuidando das coisas, troca aquilo ali, a lâmpada, não sei o que, resolve os BOzinhos de casa, para que depois eu fique. Agora eu vou ficar 10 dias fora de casa, literalmente. Mas são assim, 4 shows e o restante tudo igreja. Mas nesse tempo, nesse intervalo, eu vou ficar muitos dias viajando. Por que eu tô falando isso? Que eu vou nos lugares onde o primeiro cantor evangélico que tá indo lá sou eu, sabe? O primeiro cantor
tem uma notoriedade nacional, né? O cara que tem uma música que toca, essa música toca aqui há muitos anos, tô te chamando pra vir aqui, você topou vir. Sou eu pra ir lá. Então, assim, você ouve cada coisa, irmão, que você fica impressionado. Da galera, ao invés de se unir para fazer o lance acontecer, se impedem, se dividem. Já houve situações onde, porque eu fui, pastores deixaram de se falar. Por lideranças, cara. Cara, e o que você tá falando isso, Cleber? Porque você é polêmico? Não, cara, eu fui lá, preguei uma mensagem tranquila, contei meu testemunho, não fui todo rasgado, cabelo pro alto, fui normal dentro de uma coerência bíblica, né? Não fico também me afirmando, eu não sou desses, sabe, cara? Uma coisa que eu deixei de me cansar, sabe que eu parei de me cansar? Que eu deixei de dizer amém e deixei de ficar concordando para que eu politicamente funcionasse. Tô indo, vou te abraçar, a gente vai se falar, você pode me dizer o que você pensa, eu nem sempre vou te dizer o que eu penso e vamos seguir assim, entendeu? Por isso que eu acho que eu deixei de me cansar. Eu me cansava porque eu ficava tentando mostrar que, olha, independente da minha roupa, eu sou crente. Olha, independente do meu estilo musical, eu sou crente. Cara, as pessoas, meu pastor pregou sobre isso ontem, as pessoas precisam ver quem você é com a tua atitude, né? Mais do que palavras, sabe? Com a tua forma, sabe? Quantas e quantas vezes o Promises, a gente chegava na cidade, eles tinham uma ótica sobre nós e isso mudava, de pedirem perdão pra gente. Cara, me perdoa. A gente não achava que pelos vídeos que a gente viu, pelas músicas que a gente viu, pô, a música que estourou do Promise é tocar até hoje nos casamentos, é inesquecível, brother. Essa música aí pra gente foi muito bom, mas ao mesmo tempo, pô, a gente achava que você só cantava pras menininhas. Rotulou a gente. Rotularam a gente, entendeu? Assim, esse lugar era muito cansativo pra mim. Aí eu saí desse lugar, senão eu falei, vou envelhecer, eu vou ficar louco, se eu ficar toda hora querendo provar uma coisa. E graças a Deus eu tô fluindo bem, Amém, cara. Mano. Graças a Deus. Eu vou desde uma igreja do véu, vocês nunca entrevistaram ninguém do véu aqui, até numa igreja assim, cara, super liberal, bola de neve, assim, literalmente. E consigo fluir bem, eu entrego a mensagem que Deus me entregou sem ferir ninguém, com princípios bíblicos, porque eu acredito que todas as canções que eu gravei até hoje, o Bruno deve vivenciar isso também, eu parei, eu ouvi, como seus textos, sabe? Eu ouvi, eu analisei, eu pensei, e eu quis dizer alguma coisa. Eu tô há 1 ano e meio sem lançar música, não é porque eu não tenho grana pra não lançar música, também é, né, gente? mas não, tá sem gravadora, não é isso, é porque eu quero entregar uma mensagem que seja legítima. De verdade, gente, as coisas que dão certo não estão dentro de uma forma, é porque alguém imprimiu a sua verdade e continuou seguindo com aquilo dali e deu certo. Gerado. Entendeu? Amém. Uma prova disso pra mim, eu vou falar que o nome dele é o Thales, velho. Se meteu num montão de polêmica por um monte de coisa que ele falou. E agora ele tá voltando, imprimindo a verdade dele, tá voltando nas paradas e é isso aí, irmão. Mas sempre, ele canta a sempre verdade foi, dele. Né, cara? Mas assim, ele sempre fez questão de mostrar a verdade dele. O que ele talvez... qual foi o erro dele? Foi mostrar um pouco do lado humano dele, das falhas, né? E aí pegaram pra Cristo porque falhou. Falhar nesse lugar. Ok, Cleber, então, mas é isso que eu tô falando, então. Tipo assim, a falha dele não coloca em xeque a mensagem que ele deixou. Pelo contrário, ele tá vindo agora no legado, numa vibe, não sei se tá com músicas novas, eu tenho acompanhado pouco, mas ele continua pregando a mesma coisa. Entendeu? Então eu acho legal essa história de retomada, porque mostra que o cara é humano, o cara falhou, o cara... E aí, tipo assim, ele pegou aquilo ali, ressignificou e tá vindo aí. Né? Eu acho assim, esse lugar de você tem que sempre ficar provando uma coisa... É cansativo demais. É chato, irmão. Sabe? É chato. E, por exemplo, eu tô vindo com músicas novas e tal, e aí as pessoas vêm com a receita de bolo, né? Porque, streaming, você tem que lançar de 60 dias, porque se passar esse período, a galera esquece, mano. A música que eu lancei foi em maio, agora eu acabei de lançar uma música tem 2 meses. A próxima, tô estudando, tô vendo, entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho obrigação de achar que pessoas vão se converter com a minha verdade. As pessoas vão se converter com a verdade de Cristo, irmão, com a palavra. Se Deus quiser me usar, ele vai usar. Se não quiser, irmão, eu tô aqui, tô fazendo a minha parte, entendeu? Então não há essa obrigação. Então eu acho que assim, depois do Promise, depois da experiência que a gente teve, eu não entro mais nessa vibe de ter que mostrar, ter que provar qualquer coisa pra ninguém. Entendeu? Não preciso. Canto minha música. A próxima música que eu vou lançar não fala de verdade bíblica, não tem nada de Bíblia, mas tem princípios.
Assim como o livro de Esté, você abre o livro de Esté, você não vê o nome de Deus lá, no momento nenhum. Mas é impossível você ver a figura de Cristo ali, é impossível você não enxergar, né, uma verdade divina no livro de Esté, na narrativa que ela construiu. E aí, a minha música vai ser essa música, cara. Pra quem eu tô lançando? Pra pessoas que eu conheço do meu contexto, porque, pô, cara, além de cantor, eu sou ator, eu vim do meio artístico. E eu quero lançar uma música que comunique a verdade pra essa galera. São os meus amigos. Tô fazendo música pra crente. Entendeu? Por quê? Porque crente já tem um acervo muito grande, um repertório muito grande. Entendeu? Então é isso, cara. Eu acho que a música tem que comunicar. E essa verdade, ela não precisa ser provada. Eu acho isso chato demais. E eu já não me cobro mais por isso. Entendeu? Então, se eu botar um vídeo amanhã cantando Caetano Veloso, vão me criticar por causa da posição política do Caetano? Mano, problemas. Entendeu? Mas é impossível você não lembrar de uma música dele. Pode falar aqui ou tem... Pode falar, não. Né? Você é linda, mais que demais. Mano, você cantar uma música dessa, você não vê Cristo na letra, você não vê Deus ali na inspiração, você vai estar rasgando o senso comum do evangelho que toca o ímpio e o cristão. E aí? Entendeu? Então, assim, tem que provar, Bruno? Não, mano, não tem que provar nada. Música é arte, poesia é arte e ela comunica. Tem que trazer uma verdade. E aí, se a minha verdade toca ou não, mano... Vamos fazer o seguinte, vamos todos impor as mãos e orar para que ele volte ao caminho do Senhor. Que ele tá desviado. Qual é, Bruno? Ó, vou colocar aqui... Eu vou... Olha isso, bota. Ele tá botando... Olha, o Cleve dando estrelinha. Só de zoa ele tá colocando de câmera. Olha a rebolada. Vou colocar aí, ó. Olha aí. Tá dividindo a galera. tela ou só tá o Vou dividir a tela agora. Não, bota só o nosso áudio pra dividir a tela zoada, sabe? Eu acho que o áudio não tá soltando. Ó. Tá rolando aqui. Essa travadinha por causa do OBS? Não. Hoje tá o VMix, hoje tá funcionando. Mas é por causa do sinal, acho que já tá saturando o CPU. Olha o Cleve, cara. 35 quilos Mano, onde que é isso? Aonde que é isso? Tá na Quinta da Boa. Isso é alguma marcha, alguma coisa assim? Clamor pela paz, né? Pô, era irado, cara. Tinha várias paradas, né? Marcha pra Jesus, clamor pela paz, tinha... Canta Rio. Acho que o áudio tá meio zoado. O áudio tá zoado, mas é porque tá lento, não sei porquê. Né? Pode ser alguma coisa nesse sentido aí. Hardware. Vamos investir, Milon. Vamos investir, Milon. Pô, o palco é maneiro, hein, cara? Parece um estúdiozão de TV, né, mano? Tudo brancão. Se eu não me engano, tem uma banda ali. Deu uma requebrada maneira ali. O Cleve nessa Ele época... sync, né? Total, né? Tinha isso. Tinha esse clima, O pessoal né? às vezes bota esse vídeo pra me zoar, eu falo, cara, não tenho vergonha nenhuma disso aí, cara. E tá tudo tranquilo, né? Isso foi um momento muito à vera na minha vida, onde a gente ganhou muita gente pra Jesus, onde a gente comunicou a palavra de Deus através das canções. Olha, multidão, cara. Cara, uma coisa muito legal, sabe? Vou falar aqui de essência, de pureza. Uma coisa que nos fez... nós nos mantivemos de pé durante muitos anos. Foi as nossas reuniões de oração, né, Bruno? Nossa, cara, era muito legal, cara. Esse princípio a gente não quebrava de jeito nenhum. Uma vez na semana, a gente estava firme lá, orando. Um não podia, às vezes o outro não podia, mas na maioria a gente estava sempre junto. E isso, por muitas vezes, me fortificou, sabe? Minha comunhão com Deus. E eu levei esse legado. Depois que o Bruno saiu para a missão, depois que o Gil decidiu seguir a carreira dele de outra forma, eu levei isso pros caras, sabe? Que ficaram comigo depois na Banda Promises, né? Que era o Promise e depois virou Banda Promise, que era um vocalista só com a galera cantando. Cara, tocando. Eu levei isso pra eles, a gente orava uma vez na semana, a gente tinha essa questão da comunhão, e essa pureza era muito linda, sabe? A gente não deixava que nenhum outro ruído alcançasse, e o próprio Senhor protegia a gente. Se você perguntar pra mim, Cléber, você já teve alguma questão com fã, com gente que admirava o teu trabalho e tentou se aproximar? Galera, são mais de 20 anos de ministério e eu nunca tive isso. Para a glória de Deus. Porque tu é o santarrão? Não, cara, porque nunca apareceu. Eu sou feio demais, ou é o próprio Deus me amparando, me guardando nesse lugar. Sabe, cara? Entendi. Literalmente. Eu tava brincando ali, tá, mano? Não. Como eu falei. Galera, eu tava brincando, tá? Por favor.
Sabe o que é? Porque, cara, isso que você tá falando é irado, porque acho que a gente... Eu te interrompi, não? Você tava continuando a falar? Você ia falar umas coisas? Pode seguir. Ele tava na metade do argumento. do raciocínio. Eu vou interromper. Não, eu tava falando sobre essa questão, essa pureza, esse lugar que enquanto o Bruno tava falando, eu tava lembrando da gente lá no quarto. Eu morei com o Bruno durante 4 anos, lá na Vila da Penha. O pai dele foi um pai pra mim, literalmente. Se eu começar a contar aqui, eu choro, mas ele fez 1 ano agora há pouco, de que Deus tomou o paizão do Bruno, o nosso paizão, que deixou esse legado de princípios pra mim, cara. Tu não tem ideia. Que irado. De um evangelho nos bastidores, do evangelho que não vai pro altar, do evangelho de acolher o perdido, do evangelho de acolher quem não quer saber se tu é cantor, se tu canta, te dá o prato e dar a mensagem, mas entregar o pão, sabe? Ele liderou durante muitos anos um projeto lindo que era a Madrugada com Carinho. Isso marcou a minha vida e eu via que não era o cara só da Madrugada com Carinho nem do altar, porque ele pregava também. Era um cara cheio de verdade bíblica, mas não impunha ninguém. Você não via nunca ele impunhando nem pros filhos, nem pros agregados, né? Porque eu tava lá, eu era considerado um filho para ele, e muito menos para a igreja. Ele comunicava muito bem, de uma maneira muito, né, tranquila, leve. E isso pro púlpito, pra madrugada, pra família. Que exemplos, cara. E uma das coisas que ele aplaudia, gente, era a nossa comunhão com Deus como grupo. Individualmente, cada um tem que se virar, irmão. Agora, como grupo, ele financiava isso. Ele financiava isso, cara. Sabe? Vem pra cá, faz aqui. Lá tem um quarto do Bruno pra vocês fazerem. E a gente, cara, quantas vezes, lindo. Bruno? De cara no chão, chorando, clamando ao Senhor. Deus, usa a nossa vida. Nós queremos comunicar as tuas verdades através das nossas músicas. Então, cara, eu acho Vamos que... só avisar. Pode entrar. Fique à vontade. Mas é isso, cara. Que é isso. Se esforçando demais pra mostrar quem você é porque você é alguém. E quem te construiu esses momentos, cara? Amém. Por que eu posso acreditar muito no que o Bruno tá falando aqui e saber que não é o discurso de alguém ferido, de alguém que saiu do evangelho? Não é isso. Eu posso acreditar porque eu sei quem ele é em Deus. Eu consigo visualizar esse cara nos bastidores. Galera, não sai da igreja não, hein? O pessoal vai achar que eu tô desviada. Eu congrego o pastor Cristiano, a igreja do Redentor, ali na Barra da Tijuca. Todo domingo eu tô lá, viu? Tô na comunhão dos santos. Há controvérsias, hein? Te vi não legaram ao invés de na igreja domingo, hein, mano? Não, eu ia falar, mano, que você tá falando um negócio aí, e às vezes a gente passa por pessoas, e algumas pessoas marcam tanto a gente, né, cara? E aqui no Miló, Cleve, Bruno, eu tento sempre prestar muita atenção no que vocês estão falando e trazer isso pra minha vida, tá ligado? Por exemplo, você, quando a gente gravou, cara, pô, eu fiquei muito amarradão o quanto você contou do seu passado e quanto você se emocionou e o quanto você é grato pelo que você tem hoje. E aí não sei se é aonde você quer chegar, eu imagino que não, eu imagino que você tem outros sonhos pela frente, mas quando a gente gravou contigo, você se emocionou muito quando você falou do seu passado, da sua família, da história, tá ligado? Sabe o que contigo mais me marcou? Tô falando do violão, que quando você saiu do sertão, voltou pro Rio. Aí tinha alguém reclamando de um violão que o som não tava muito bom, e no sertão você nem violão tinha que pegar uma extensão de um canto e puxar pra uma casinha, né? Assim, que isso, cara, esse som tá ótimo. Lá no sertão não tinha nada, né? Não tinha nada. Então, assim, às vezes a gente passa por pessoas e a gente não aproveita o que as pessoas têm pra dar, né, cara? E as pessoas têm tanto pra dar, né, mano? Muito. Demais, cara. Tem muito pra dar. É verdade. Muito, o tempo todo. E quando a gente se abre pra ouvir, né, pra comunicar, pra receber aquela comunicação, isso é muito legal, né, cara? Porque você sai dali com experiências incríveis. Eu me lembro de coisas que vocês compartilharam também aqui, que me marcaram sobre você escrever. Enfim, isso daí sai daqui com muita essência, muita coisa legal, sabe? Muito conteúdo. É Miló, é 1 ano. Segura a gente, hein? Que isso, mano. A gente precisa terminar já mesmo? Minha mulher minha esposa já tá aqui. Cleve, eu preciso de você. O almoço tem que rolar, né? Tem que rolar, né? Ai, meu Deus do céu. Meus amigos, poxa, é sempre um prazer, cara, conversar com vocês. A gente sabe que às vezes a gente fica nessa rasgação de seda e às vezes no mundo normal é como se fosse não, eu tenho que rasgar essa seda aqui, mas
de fato e de verdade. No dia a dia, vocês fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso convívio, assim, de pensando em alguém, poxa, o Cleve, caramba, eu conheço aquele cara lá, eu conheço o coração daquele cara, conheço o coração do Bruno, o cara que vê a gente, o cara que assiste a gente, o cara que tá no My Stream aí, mas tá com a gente aqui. Então, tipo assim, muito obrigado pela participação de vocês mesmo. Hoje é um dia especial e receber vocês aqui é um presente, com certeza. Presente nosso de celebrar aqui 1 ano de Milau Podcast, que venham outros, venham 10, venham 100, até Jesus voltar, né, Cleber? Mas obrigado vocês, cara, pelos conteúdos, pelas histórias, pela oportunidade, né, Cleber? É uma honra estar aqui. E compartilhar esse momento com meu brother, meu irmão. É incrível. Parabéns, feliz aniversário. Vai ter um bolinho aí mais tarde com as ter, feministas, né? Eu não vou. Guardou pra isso, irmão. O cara fez um coffee break aí. Não, irmão, o coffee break horroroso. A minha cabeça tava assim, cara, eu vou na padaria, vou comprar uns quitutezinhos pequenininhos e tal, vou botar em cima da mesa. Trouxe pão. No café no almoço a gente pede uma comida no iFood, tá beleza. Irmão, olha na minha cabeça, do nada virou a chave. Não, cara, acho que se eu comprar um pão, uma mortadela e um queijo... Qual é, Cleve? Qual é, Bruno? Não, eu acho que vai funcionar. E a minha ideia era botar aqui ainda. Na mente dele. Livramento. Referências da própria mente dele, tava tudo certo. Aí eu botei ele no canto, aquilo ali tá horroroso. Ninguém vai comer aquilo ali, cara. Lógico que não vai, mano. Tá maluco? Que Tamo doença junto. da minha cabeça. Muito Galera, obrigado. Parabéns, Deus abençoe vocês, viu? Tamo junto. Tamo Contem junto, comigo meu numa irmão. próxima. Tá, meu irmão? Lançar a música, pode vir aqui, a gente falar sobre Com toda ela. certeza. Meu irmão, a casa é de vocês, Cleve. A casa é tua, Bruno, a casa é tua. Sempre que quiser voltar, Pode irmão, se pra oferecer, gente... então. Total. Pode se oferecer total. e já marcar a data. Total. Olha só, eu tô com a gosta data assim, ó. O Cleber é o rei da envolvência. Mas o Cleve é vizinho aqui, né? É vizinho. O Cleve é vizinho aqui. Qualquer hora que você tiver aqui, eu tô aí pra Só dá um gravar, chego, vambora. Só dá um chega aí. chego, mano. A gente Não só grava. pra gravar, quiser tomar um café, a gente troca uma ideia aí também. É isso. E tu é botafoguense, a gente vai pra um estádio junto, ver o jogo do Botafogo. Tu é botafoguense também, né, Bruno? Mengão. Deus me Aí, perdoe. ó. Tá vendo como a gente tem que ter misericórdia pela vida do outro? É isso, mano. O cara torce pro Flamengo e se diz crente. Agora mesmo que é desviado todo. Você é flamenguista também? Não tem problema. Ih, O também Cleber tá já errado. mudou várias vezes. O Cleber já foi santista, já foi 15 de mesmo? Piracicaba. Ah, já então foi, não gosto de futebol, não. O que vocês estão falando? Que isso aí? Isso é definido pela gente, já foi, tá bom. Galera, a imagem vai continuar aí, a gente só vai cortar o áudio. O áudio daqui a pouco a gente volta. Valeu! Valeu! Top, galera. Carinho.